Olá, hoje eu trago para vocês desenhos que não passariam hoje em dia. E esse vídeo tem duas propostas. A primeira é pra meio que, de eu fazer um pequeno remake daqueles shorts que eu postei, porque eu já postei um shorts focado nesse assunto, e também pra, seguir sugestão aqui da pessoa. E assim, a pessoa que deu sugestão já tinha a lista pronta. Então, quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. 10. Titã Simbiônico. Esse desenho ele foi querido por muita gente, só que ele acabou sendo cancelado pelo simples fato dele não ser rentável, não gerar brinquedos, um exemplo. E também ele era um desenho completamente diferente dos outros, assim, não era um desenho bonitinho de você se ver, mesmo que ele seja um desenho assim mais antigo da Cartoon. Por que, você me pergunta? Porque ele assim era um pouco mais pesado, tinha algumas cenas que não podiam ser muito adequadas, até de ter uns troços sexuais ali dentro. Pelo menos é isso que eu vi num vídeo onde explicam sobre esse desenho. E a opinião da pessoa que eu vi que eu tava vendo o vídeo falou que esse desenho deveria ir pro Adult Swim, que aí sim não ia ter problema. E eu até que concordo com a pessoa que deu a sugestão. Mas somado ao fato do desenho ter sido cancelado e desses fatores que eu mencionei, não teria como ele passar na TV. Os Flintstones. Esse daqui simplesmente acontece por causa que os Flintstones é um desenho da época dos nossos pais. Ou seja, se você é jovem, você faz parte do meu público e seus pais provavelmente assistiram Flintstones. Pelo menos eu acredito que seja. Mas então, se o Flintstones passasse hoje em dia na televisão, ele seria, ele teria que ser adaptado e também, um pouco mais family friendly, se é que você me entende. Já que o próprio desenho, ele tinha, assim, uns comportamentos meio inadequados, principalmente vindo do Fred, sem falar que algumas coisas ali dentro poderia, envelheceram mal, por assim dizer. O Laboratório de Dexter. Pra falar a verdade, esse daqui é um dos que mais desafia essa lista. Porque assim, o Laboratório de Dexter não era tão pesado. Mas claro que vez ou outra ele tinha algumas piadas um pouco mais adultas, além de conotação sexual. Claro, não era algo extremamente forte, mas vez ou outra aparecia. Então, convenhamos que não ficaria muito legal. Mas assim, é como eu falei, esse daqui é o que mais desafia essa lista. Porque comparado com outros, esse daqui eu diria que é um dos menos pesados. A Vaca e o Frango. Você gostando ou não desse desenho, ele também é um daqueles que não envelheceu muito bem. Seja por causa de algumas piadas e momentos inapropriados, além do personagem Boom de Fora, que ele é praticamente um diabo, né, por assim dizer. Sem falar de algumas piadas que eu consigo lembrar direitinho. Lembro de uma vez que o Boom de Fora mostrou uma foto da bunda dele pra Vaca e o Frango. Aí ele perguntou, o que é isso? Aí o Frango, é a sua bunda, seu idiota! Tom e Jerry, eu acho que essa altura do campeonato eu não preciso explicar o porquê, mas vamos lá. Então, basicamente esse desenho, ele era repleto de violência, só que mais cartunesca, armadilhas, dinamite, mordidas de cão, ratoeiras e tal. Vocês já estão ligados nesse negócio, tanto que tem, o show de Tom e Jerry, que é uma versão bem mais family friendly, por assim dizer, mas, eu acho muito estranho o fato de simplesmente muitas pessoas, sei lá, entre aspas, cancelarem o desenho por causa dessas coisas de isso daqui é violento demais, não sei o que, sendo que assim, a violência é completamente cartunesca, e os personagens assim, eles raramente se machucam, e muita coisa ali dentro, eu acho que uma criança não seria capaz de fazer, porque uma das principais coisas que levam a um desenho ser meio que censurado se ele tiver violência, é porque eles têm o receio que a criança possa imitar, sendo que muitas coisas ali dentro, eu acho que uma criança não conseguiria imitar. Looney Tunes, assim como Tom e Jerry, ele era carregadíssimo de cenas desse tipo, envolvendo dinamites, armadilhas, até mesmo bigornas, principalmente quando envolvia o Papaléguas e o Coiote. Esse tipo de desenho, ele é, ele é muito, cancelado, por assim dizer, pelo menos pra quem faz ele, aparentemente. Aí depois faz uma nova versão, pras crianças, eu tô falando, tudo Looney Tunes clássico e também de Tom e Jerry clássico aqui, mas, eu acho que o único problema é
é que quando se trata dessas coisas tipo, vamos reformular o desenho, eu acho que isso acontece porque, assim, o programa, ele é voltado para crianças, então, mesmo tendo esses elementos que é pra tipo assim, pura comédia, é porque o desenho é voltado para criança. Agora, um desenho adulto, ele não é cancelado por causa disso, porque meio que desenho adulto é, tipo, entre aspas, necessário ter pontos de violência e tal, porque é o quê? Destinado para adultos, ou seja, se a coisa for livre para todos os públicos, logo eles meio que vão cancelar se tiver alguma coisinha aqui ou ali. Pica-pau. Assim como os itens anteriormente citados, pica-pau não seria tão bem visto, pra falar a verdade, pelo menos assim, pra crítica, porque nós públicos continuaremos amando, por causa das inúmeras cenas de violência, armadilhas e certas coisas que não cairiam bem. Pelo menos é o que falam, porque a gente, assim, nem liga pra isso, pra falar a verdade. A gente sempre ri, ninguém vê esse negócio com maus olhos, pra falar a verdade, pelo menos assim, se você é uma pessoa do público. E pra ser sincero, isso me faz lembrar daquele negócio, daquele desenho do Pica-Pau lá de 2018 do YouTube, que pra ser sincero, descaracteriza bastante o desenho. Johnny Bravo. Esse daqui realmente tem um estilo bem diferente dos outros, porque o Johnny, o protagonista, ele fazia muitas piadas assim, que são, tipo, cantadas assim meio pesadas, piadas também um pouco machistas, de cunho sexual, sem falar de outras piadas de humor negro, humor ácido, mas elas assim, por um lado aconteciam só de vez em quando e outras eram mais frequentes. Esse daqui também desafia um pouco a lista, mas vamos combinar que seria um pouco problemático se ele passasse hoje em dia. Coragem, o Cão Covarde. Esse daqui é um dos casos, assim, que realmente, tipo, apesar do desenho não ter recebido avaliações ruins, tanto seja, tipo, pelo público ou pela crítica, assim, esse desenho é muito bem avaliado, nunca recebeu tantas avaliações ruins, ele realmente é um desenho, assim, meio polêmico, porque, assim, ele tinha uma temática totalmente diferente dos outros, porque ele apresentava terror, episódios um pouco pesados, assim, temas realmente meio pesados demais pra criança, sem falar que alguns episódios, algumas cenas foram meio que censuradas em alguns países, sem falar que muitos pais já ligaram pro Cartoon Network pra reclamar de alguns episódios, tipo Demônio do Colchão, A Casa do Descontentamento, sabe? Esses episódios, assim, eram realmente meio problemáticos de fato, mas o desenho, assim, continua sendo muito amado, seja por quem assistiu ou até mesmo pela crítica. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Esse daqui também não poderia faltar, porque assim, ele tinha vários episódios assim que tinham violência, baseada em tortura, e sem falar das inúmeras piadas de humor negro que seriam muito erradas pra uma criança. E esse foi o vídeo de hoje. E eu sei que vai ter gente falando que faltou desenho, e eu mesmo assim, tem mais desenhos na lista da pessoa que me deu a sugestão, mas eu gostaria de deixá-los para uma parte 2, porque assim, a lista é tão grande que poderia ser feito uma parte 2. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso tudo por hoje, tchau!